Fala galera, tranquilo? Quem não me conhece, meu nome é Felipe Cox, eu sou professor de História. E nessa reta final, nesses últimos dias antes do Enem, eu estou disponibilizando lá no meu Instagram, todo dia, uma série de questões dos assuntos mais cobrados na prova. E aí no final do dia eu faço uma enquete perguntando pra galera qual foi a questão que eles acharam mais difícil. No dia seguinte eu venho aqui fazer um gabarito comentado. Ontem eu coloquei por lá questões sobre a República Velha, um dos assuntos mais cobrados na prova do Enem, 19 questões nos últimos 10 anos. E a questão que a galera votou como mais difícil foi essa que eu vou colocar na tela para vocês aí agora. Vou fazer um gabarito comentado dela e no final eu dou algumas últimas dicas do que você tem que revisar faltando 3 dias para a prova do Enem. Bom, a questão é essa aí do Enem de 2018 e como eu sempre falo por aqui, fazendo uma questão do Enem, a primeira coisa que você precisa saber é o que a questão quer de você. Então, antes de ler o texto, você lê o enunciado, você descobre o que a questão quer. E aí, quando você for para o texto, você já vai procurando as informações que te ajudem a chegar no gabarito. Assim, você não perde tempo numa prova que o tempo sempre é um problema. Então, vamos ao enunciado. A eclosão desse conflito foi resultado da tensão acumulada na Marinha do Brasil pelo ou pela... Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa identificar qual é o conflito que está se tratando, a eclosão desse conflito, qual o conflito, para depois apontar do que ele é um resultado. Esse conflito é resultado de uma tensão acumulada na Marinha pelo ou pela o quê? Bom, vamos no texto identificar o conflito para depois chegar no gabarito. Os seus líderes terminaram presos e assassinados. A marujada rebelde foi inteiramente expulsa da esquadra. No sentido histórico, porém, eles foram vitoriosos. A chibata e outros castigos físicos infamantes nunca mais foram oficialmente utilizados. A partir de então, os marinheiros, agora respeitados, teriam suas condições de vida melhoradas significativamente. Sem dúvida, fizeram avançar a história. Vocês podem perceber que o conflito que está sendo citado, quando ele fala em marujada, quando ele fala em chibata, quando ele fala em marinha, o conflito que está sendo citado é a tal da revolta da chibata, que aconteceu 110 anos atrás, aqui no Rio de Janeiro, em 1910. Agora, a gente já identificando esse conflito, pode olhar e pensar. A eclosão dele foi resultado de uma tensão acumulada pelo quê? A letra A fala pra gente em engajamento de civis analfabetos após a emergência de guerras externas. Temos problemas nessa letra A. Esse período de 1910 não é um momento que o Brasil está envolvido em guerras externas e a revolta da chibata não é uma revolta que parte de um engajamento de civis, é uma revolta que parte principalmente do engajamento de militares, marinheiros naquele contexto. A letra B fala em insatisfação de militares positivistas após a consolidação da política dos governadores. Bom, a política dos governadores de fato é sempre lembrada como uma das marcas da República Velha, mas é incorreto a gente falar que a revolta da chibata é um movimento que nasce a partir de uma insatisfação de militares positivistas. Isso aí tá furado. A letra C fala em um rebaixamento de comandantes veteranos após a repressão a insurreições milenaristas. Cara, a revolta da chibata ela não é uma revolta que nasce com uma insurreição de comandantes. A revolta da chibata é uma revolta que nasce da galera de baixo dentro da marinha. Então, um rebaixamento ou não rebaixamento de comandantes não faria a menor diferença para a eclosão desse movimento. A letra D fala em sublevação das classes populares do campo após a instituição do alistamento obrigatório. A revolta da chibata não tem nada a ver com as classes populares do campo. É uma revolta que nasce de marinheiros aqui, especialmente no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, ou seja, nada a ver com o que está sendo dito na letra D. Já sobra pra gente um gabarito mesmo sem ler, mas vamos fazer a leitura e confirmar se é isso mesmo. Letra E, manutenção da mentalidade escravocrata da oficialidade após a queda do regime imperial. Olha como é que essa parece maneira. 1910, realmente a gente está num período pós-queda do regime imperial, a gente tem 21 anos só de república aqui no Brasil, é uma jovem república por aqui ainda, e de fato, quando a gente olha para a existência de castigos corporais dentro da Marinha, quando a gente olha para a existência de punições achibatadas dentro da Marinha, você consegue perceber que existe sim a manutenção de uma mentalidade escravocrata da oficialidade. A gente está num período pós-abolição aqui no Brasil, e esse período
período pós-abolição, ele foi marcado pela continuidade de muitas práticas conectadas ainda com a época do escravismo. Então a letra E nos diz que a eclosão da revolta da chibata foi resultado de uma tensão acumulada pela manutenção da mentalidade escravocrata da oficialidade após a queda do regime imperial. Então, mesmo tendo caído o Império, mesmo tendo acabado a escravidão um ano antes da queda do Império, essa oficialidade continua tendo uma mentalidade escravocrata que a gente pode enxergar na existência de castigos corporais, na existência de punições achibatadas dentro da Marinha brasileira. Então a revolta da chibata surge, eclode a partir desta tensão acumulada na Marinha brasileira. Gabarito, letra E. E agora que a gente já fez o gabarito, eu vou para a segunda parte do vídeo, aquela onde eu te dou dicas rápidas do que vale mais a pena você dar uma revisada sobre essa extensa República Velha, faltando apenas 3 dias para a prova do Enem. Como faltam 3 dias, eu vou te dar 3 dicas do que revisar dentro da República Velha. Primeira coisa, revise especialmente a parte política presente dentro da República Velha. Esse é o tópico mais cobrado dentro desse período da história do Brasil na prova do Enem. Especialmente vale muito a pena você lembrar de política do café com leite, vale muito a pena você lembrar de política dos governadores com a força das oligarquias regionais naquele contexto, e vale muito a pena você lembrar do coronelismo e das ações coronelistas existentes dentro desse período. Uma segunda dica que eu te daria para você lembrar minimamente como é que funcionava a economia brasileira no período da República Velha. E majoritariamente a gente vai lembrar de um Brasil com um caráter essencialmente agroexportador, com uma força muito grande para o café, e durante um dado período também vivendo um surto da borracha aqui no Brasil. E a terceira dica que eu te daria para essa revisão final sobre a República Velha, um dos assuntos mais cobrados, é que você pense como é que era essa sociedade brasileira por aqui. E essa sociedade brasileira era uma sociedade que se organizava a partir de um caráter elitista. Era uma sociedade que continuava com um pensamento muito elitista, herança de uma história do Brasil. Então, naquele cenário, a gente continua enxergando muita criminalização de práticas populares, a gente vê um pós-abolição que é acompanhado da intensificação de um pensamento que acreditava que era uma boa buscar embranquecer a população brasileira. Então, pensando na sociedade brasileira na República Velha, vale muito a pena você lembrar desse caráter elitista presente dentro dela e lembrar que, claro, isso tudo acabou desembocando numa série de revoltas. Revoltas que aconteceram no campo, como a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, mas principalmente o Enem gosta de abordar revoltas que aconteceram nas cidades. Exemplos: revolta da vacina, muito lembrada esse ano diante de tudo que a gente está vivendo. Outro exemplo, a revolta da chibata, que está completando 110 anos esse ano. Outro exemplo, a greve geral de 1917. 3 dicas, então, para você dar uma última revisada antes da prova do Enem sobre a República Velha. As características principais do funcionamento da política, a essência de como era a economia brasileira e o que a gente destaca do funcionamento da sociedade por aqui. Ainda hoje, eu coloco as últimas questões que eu vou disponibilizar antes da prova do Enem lá no Instagram. Amanhã eu venho com o último gabarito comentado para que domingo você possa fazer a prova da tua vida e mesmo no meio de toda essa loucura conseguir chegar no resultado que você deseja. Espero que esteja sendo útil, um beijo grande, até amanhã. Valeu, tchau, tchau.